Fala, abençoados! Sejam bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu também sou. Então tamo junto. Seguinte, vou falar um pouco da minha jornada de dropshipping, beleza? Dropshipping nacional, que é o que eu tenho experiência. Pretendo te ajudar tanto a dar os primeiros passos, como para tomar a decisão se continua ou não nesse modelo de negócio, beleza? Então, vou fazer uma breve introdução e a gente já toca a ficha no conteúdo. Me chamo Igor Argenta, eu comecei no dropshipping especificamente agosto de 2023, tá bem? Que eu comprei um curso, o Negócio de 4 Rendas, do Cássio Canali. Então comecei a estudar, aplicar, mas eu levava em paralelo com outro trabalho. E aí eu não conseguia realmente aplicar muita coisa. Janeiro que eu tive a primeira venda, março que eu comecei a colocar mais na prática. Tá? Eu comento isso porque a gente às vezes se compara muito com quem está nos dando informação e tem que entender a realidade de cada um. Né? Eu desde janeiro, então, eu pedi as contas do emprego que eu tinha, e aí consegui focar 100% no e-commerce, tá bem? E isso eu comecei então em março, né, na prática, a tocar o terror. Vou mostrar alguns números para vocês terem uma ideia, tá, desse crescimento, dessa evolução nesse período, por cima, porque a minha ideia é o quê? Fazer alguns vídeos, né, para ajudar vocês, porque como eu já participei de imersão, estou participando de mentoria, eu vejo que mesmo nesses grupos onde o nível de consciência deveria estar um pouco mais elevado, a galera ainda tem algumas dores que se repetem muito, né? Então a minha ideia com esse vídeo é trazer a minha jornada, a minha experiência. Não tenho super resultados ainda, mas eu tenho certeza que algo que eu vou jogar aqui vai conseguir te ajudar, beleza? Eu vou separar os vídeos então por tópicos, né? Vou trazer 3 dicas hoje dentro de fornecedor, tá? O que você precisa ter atenção na questão de fornecedores para trabalhar no dropshipping. Lembrando, dropshipping nacional, porque é o que eu tenho experiência. Tá? Aqui eu vou mostrar então um pouco para vocês essa trajetória desde março, né? Janeiro eu comentei que eu fiz uma primeira venda, mas ela deu tudo errado, mas foi bacana, porque quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Então essa é a mentalidade que a gente tem que ter, certo? Então eu contabilizei aqui os meus resultados desde março, efetivamente, que daí eu fiz uns ajustes e comecei a aplicar o que eu fazia no curso, certo? Então aqui uns números só para vocês verem a evolução, certo? De março até novembro, que eu estou gravando esse vídeo. Hoje inclusive é Black Friday, 29 de novembro. Então a tendência é que a gente tenha mais um up aí nos números, né? É um período muito bacana para o e-commerce, né? Esse final de ano aí, Black Friday, Natal e tudo mais. E então aqui vocês conseguem ver uma curva crescente, né? Uma coisa que eu preciso deixar claro já, tudo é mais demorado do que o que a gente espera, né? Óbvio que pode acontecer diferente para alguém, mas é uma curva de aprendizado, né? Eu saí de algo totalmente diferente, não trabalhava com e-commerce nem nada parecido, embora já trabalhava com gestão e vendas, mas totalmente diferente, né? Um mercado totalmente diferente. Então tem toda uma curva de aprendizado, né? Entender realmente, né? Então isso tem que ficar claro, tá? Tem que ser persistente, não pode parar e continuar sempre, aprendendo, aplicando e corrigindo, né? Então eu posso falar sobre isso em outro momento, talvez, né? Algumas coisas que fizeram esse crescimento de dobrar o faturamento aqui numa crescente, por que setembro baixou, e aí outubro a gente recuperou e novembro tá um pouco mais baixo, mas também crescendo, tá? De novo, o foco desse vídeo, então, ele é fornecedores, tá? Por que fornecedor primeiro? No dropshipping, o controle da mercadoria e a jornada do cliente ele não está na nossa mão, certo? A gente vai escolher um fornecedor que armazena e envia o produto diretamente para o cliente e a gente vai fazer essa intermediação. A gente vai estar no nosso canal de venda, seja marketplace, loja virtual, WhatsApp, pessoalmente, né? E aí no momento que acontece a venda, então a gente aciona o fornecedor e ele envia diretamente, tá? Então por isso a importância, né? Tudo depende sim da nossa intermediação, da nossa gestão de venda, do nosso pós-venda, tudo é responsabilidade nossa, mesmo que o fornecedor esteja enviando o produto, isso tem que ficar claro, né? Mas é interessante ver esses pontos dentro de um fornecedor, né? Quem nunca aqui passou por uma situação de atraso no envio, né? Perder uma reputação no Mercado Livre, né? Começar a tomar pontos de penalidade na Shopee, começar a ter incomodação com o cliente, né? Ter problemas frequentes de devolução. Mais do que isso, além da devolução, não ter uma resposta do fornecedor, né, do suporte, para poder tratar isso de forma rápida, né? Porque a gente vê que é um jogo de velocidade, certo? O mercado digital como um todo. Então a gente precisa dessas respostas rápidas e precisa tocar a ficha, né? Não pode ficar com as coisas que não nos trazem retorno gastando muita energia, né? Então todos esses são pontos que a gente precisa ter atenção e o fornecedor precisa respeitar para a gente ter uma caminhada bacana e ter um crescimento dentro do e-commerce. Então o fornecedor é peça-chave no modelo de negócio, né? Uma vez que a gestão de estoque e a entrega
são da parte dele, né? Grande parte da jornada do cliente está nas mãos dele. E mais do que um bom catálogo e preços competitivos, a gente deve se atentar se o fornecedor atende os seguintes requisitos, tá? Então eu separei nos 3 principais que eu entendo da minha jornada, de novo, para facilitar vocês na escolha ou então na decisão de largar de mão, né? E partir para um próximo, tá? Lembrem que é um jogo de teste, né? Então tem que testar, tem que corrigir, tem que adaptar, vai fazer parte, né, do processo. Então a gente vai errar e errar faz parte, é bom. Só tem que errar e corrigir rápido, certo? E não ficar errando na mesma coisa. Então, primeiro ponto, tá? Principal sobre o fornecedor, entrega no prazo, né? A gente sabe que, eu vou falar principalmente aqui no Mercado Livre e Shopee, que é o que eu tenho experiência, mas vai servir para tudo, né? Para todos os canais de venda. Então, se o teu fornecedor ele vacila nas entregas, começa a ter muito atraso, tu começa a sofrer com os impactos na tua conta, né? O Mercado Livre trabalha com o sistema de reputação, do termômetro de reputação, e a Shopee também tem a questão de desempenho, tá? Então, quanto melhor tu desempenha, melhor a tua reputação, mais a tua conta é impulsionada, mais os teus anúncios são impulsionados, né? E traz relevância para que tu possa crescer ali na plataforma. Se tu começa num jogo de vai e vem com atrasos e tal, isso te toma muito tempo, sabe? Então eu tenho alguns casos aqui na minha experiência que foram ruins, hoje eu vejo que foram um aprendizado, né? Melhor acontecer no início do que depois lá na frente, que eu tiver mais estruturado, mais organizado, tá? Então, questão de atrasos, eles geram penalidades na conta, podem até cancelar um pedido dependendo do tempo, né? Então, essa questão de reputação também no Mercado Livre, o que acontece? O Mercado Livre tem aquele sistema de frete grátis em produtos a partir de 79, certo? Então, e ele divide esse valor do frete conforme a tua reputação. Então, se tu tem a reputação boa verde, ele divide meio a meio. Conforme ela vai baixando para amarelo, laranja, vermelho, ele começa a reduzir essa participação até não participar mais. Então fica bem complicado de ser competitivo, né? Lembrando que não é sempre que a gente consegue os melhores preços, né? A gente vai conseguir performar e se consolidar por outras vias, né? Então, no momento que a gente não tem esse benefício da divisão do frete com a plataforma, fica complicado, a gente tem que passar todo esse valor para o cliente, né, na precificação do produto, ou então assumir uma margem negativa, né, ter um prejuízo para esquentar a conta. Já na Shopee, ela tem as regras de frete grátis são diferentes, mas ela trabalha com o desempenho da conta, né? Então, os atrasos, de novo, podem levar ao cancelamento do pedido, se for um atraso muito longo, e geram penalidades também na Shopee, certo? Primeiro que a Shopee trabalha com um sistema de selo de vendedor indicado, então isso traz uma relevância, né? Quem está navegando, os clientes que estão buscando produtos, eles vão ver que o produto é de um vendedor com selo indicado, isso já traz um pouco mais de segurança para ele estar realizando a compra, certo? Então, se a gente não consegue atingir as métricas de entrega, a gente já não consegue participar desse, né, obter esse selo de indicado, certo? E na Shopee também tem as questões de penalidades, né? Tem algumas ações ali que elas podem ocasionar pontos de penalidade, certo? E aí podem prejudicar bastante, principalmente uma conta nova, porque ela acaba, a partir de 3 pontos de penalidade na conta, a conta perde alguns benefícios que são bem interessantes, né? Principalmente da central de marketing, que é participar de campanhas oficiais, por exemplo, 11 do 11, 12 do 12, participar, criar ofertas relâmpago, que também são super interessantes, né? Então, transmissões por chat, então todas essas ferramentas que ajudam a impulsionar a conta, as vendas e os anúncios, a gente acaba perdendo, tá? Se passar um certo número de pontos de penalidade. Em geral, uma conta nova, então tem que estar muito atento a isso, porque a gente já não tem relevância, né? As vendas já acontecem de uma forma mais lenta e se a gente sofre com esses atrasos, essas penalidades, a reputação, acaba com que o processo demore mais ainda. E o principal é a mentalidade, né? A gente desanima, né? Quando é algo novo, a gente não entende, a gente pode desanimar, a nossa energia baixa e aí o negócio não flui tão bem. Então isso tem que estar sempre bem ajustadinho. O segundo ponto, então, tá? Na questão de definir os indicadores para um bom fornecedor. O primeiro a gente falou da entrega no prazo, o segundo então vai ser a assertividade na entrega. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o cliente compra o mesmo produto com a quantidade maior do que um, certo? Vamos supor, comprou 3 de um mesmo produto.
Acontece da gente fazer o pedido certinho, com a quantidade que o cliente comprou, só que o fornecedor acabar enviando uma quantidade errada. Vamos supor, deveriam chegar 3 produtos iguais na casa do cliente, chegou somente um. Isso vai abrir uma reclamação, a gente vai ter que corrigir. Então, é um fator que pode acontecer, as falhas acontecem, logicamente, mas tem que ficar ligado, ficar esperto se isso é frequente e recorrente, tá? Aconteceu uma, duas, até 3 vezes, já toca a ficha, vai pro próximo, porque senão isso vai... A gente não entende, sabe? Mas às vezes uma coisinha que fica consumindo a nossa energia, quando a gente vê, já passaram 2 meses e a gente tá remando nesse negócio que já deveria ter desapegado e passado para a próxima, tá? Então, assertividade na entrega é a qualidade e assertividade realmente do que tu colocou no pedido e o que o teu fornecedor entregou para o cliente, né? Batendo as descrições e quantidades. Então, isso vale tanto para um mesmo produto em maior quantidade, que o fornecedor pode entregar uma quantidade menor, e também quando é uma variável, por exemplo, do mesmo produto. Ele comprou um copo vermelho, tu fez o pedido na plataforma, ou seja lá como for que o teu fornecedor trabalhe, certinho, do copo vermelho, e ele entregou um azul, né? Então, de novo, vai abrir uma reclamação, vai ter uma devolução, e aí lembrando que no Mercado Livre, as devoluções, a gente acaba tomando um prejuízo bem grande, né? Porque aquele custo de frete que ele divide com o vendedor, ele passa a te cobrar o custo do envio, que era dele, e mais o custo da devolução, tá? Então, como exemplo, eu tive aqui um caso bem chato em agosto com um fornecedor de pegar um lote de produtos que estavam com defeito e tive ali acho que de 66 vendas, quase 50% de retorno. Se não me engano, foram 30 devoluções de 66 vendas de um mesmo produto. Eu tive mais ou menos um prejuízo médio de R$ 60, tá? Por cada venda. Ou seja, deixei de vender, voltou o produto e ainda tive o prejuízo de R$ 60 em cada uma, né? Então, é por isso que eu quero passar isso para vocês, né? Aprendam com os erros dos outros, né? Aproveitem quem já passou por ali para não ter que passar, certo? Ó, o terceiro ponto, então, dentro de fornecedor, que eu vou comentar é a questão de suporte, beleza? A demora ou a falta de clareza e objetividade no suporte do fornecedor às vezes pode ser bem complicado e gerar alguma dor de cabeça, tá? O que acontece? Cada fornecedor tem a sua estrutura. Vai ter uns que vão ter plataformas já bem robustas, um suporte bem estruturado, enquanto outros vai ser um WhatsApp para todo mundo, vai ser aquela loucura, né? Então, no início, principalmente, que a gente não entende muito do processo, tá conhecendo o fornecedor, mesmo que tenha as informações na plataforma, a gente geralmente recorre ao suporte, né? Para garantir que está tudo certinho, a etiqueta é assim, isso é assado, pagamento. Então, é interessante testar sempre esse suporte. Isso a gente pode fazer antes de usar o fornecedor, né? Não precisa esperar anunciar, vender para ir testar, né? Buscou, minerou um fornecedor na internet ou uma indicação, seja lá o que for, já manda um suporte, né? Já manda um WhatsApp, manda as principais dúvidas. Depois eu vou dar algumas dicas ali de como se antecipar e acelerar o processo de teste de tudo isso que eu tô falando, né? Mas isso é muito importante, tá? Ter uma resposta, além de rápida, principalmente objetiva e clara, né? Porque é horrível quando tu fica ali, já demoram, às vezes entra numa fila cronológica de mensagens, né? De quem é revendedor desse fornecedor, e aí quando vem a resposta, ainda é uma resposta que não te atende. Então isso é bem chato, né? Outra coisa que vai deixar o dia de vocês bem mais leve é na questão de devoluções e reclamações. Então isso é algo que te suga a nossa energia, né? A gente tá ali querendo vender, querendo fazer anúncio novo, melhorar nossa conta, melhorar nossos anúncios, e aí as devoluções e reclamações sempre, né, dão uma baixa. Então, quanto mais rápido tu agir em cima disso, né, e o teu suporte do fornecedor agir rápido contigo, melhor vai ser, certo? Porque senão fica aquela guerra, né, de vai e vem. Nessa questão de devoluções, é bom estar ligado que o cliente ele tem um período, tá, que ele pode devolver o produto por arrependimento, certo? Então, nesses casos, não gera custos para o vendedor. Ele apenas se arrepende, devolve. Aí o teu fornecedor, lógico, vai ter que confirmar que essa devolução chegou certinho, que o produto está 100%, e aí dependendo da política de devoluções do fornecedor, vocês vão se acertar, né? Isso pode ficar como crédito para um próximo pedido, ele pode te reembolsar, aí vai variar realmente de fornecedor para fornecedor. Já nas devoluções onde é questão de defeito, o marketplace ele sempre vai te dar um prazo. A partir do momento que o produto retornou lá no teu fornecedor,
ele te dá um prazo para que esse produto seja revisado e que a gente possa informar, seja o Mercado Livre, Shopee ou qualquer outro canal de venda, né? Se o produto chegou certinho, se ele realmente chegou com defeito, se ele chegou da mesma forma que foi enviado, né? Porque pode ter uma avaria no transporte, pode ser uma má fé do cliente, ele derrubou, deixou cair, enfim. Então isso tem que ser analisado pelo teu fornecedor, ele te passa um feedback, né? Para te poder abrir uma disputa, né? Porque senão se foi um sinistro que aconteceu no transporte ou algo que aconteceu lá no cliente, né, e ele acabou danificando o produto, então tu consegue pegar fotos, vídeos, né, com o fornecedor e contestar ali o Mercado Livre ou a Shopee. E aí, de novo, o fornecedor tem que ter um suporte rápido para essa questão também de devoluções, porque senão o que acontece? No meu caso aqui, eu estava trabalhando com um fornecedor e ele nunca me respondia dentro do prazo. Ou seja, eu perdi a oportunidade de abrir qualquer disputa. Vamos supor que o cliente devolveu falando que tinha defeito e o produto chega lá e está funcionando perfeitamente. Eu perco a oportunidade de abrir uma disputa e reverter aquele prejuízo, né, da devolução, porque o fornecedor não cumpriu com o prazo de rever o item, né, e poder rever o item e me dizer como estava a situação, certo? Então isso também, além do suporte para as outras coisas, esse suporte tem que ser rápido. Dito isso tudo, então, eu vou dar algumas dicas, tá? Que eu peguei, algumas foi estudando realmente, outras foi testando e na prática eu acabei descobrindo para conseguir testar e validar esses pontos de forma mais rápida, né? Então, tu conseguir, pega um fornecedor hoje, já em uma semana, já valida alguns pontos, não funcionou, não serviu, parte para o próximo, tá? Eu, na minha jornada, posso ser bem sincero, eu entendo que eu perdi uns 3 meses, se não mais, de uma evolução mais rápida, por ficar patinando ainda, sabe? Dando voto de confiança, tentando o fornecedor, achando que ia, até o momento que eu tive que realmente desapegar e cair fora, tá? Então, por mais que pareça simples, banal e lógico, atentem para isso, tá? Para testar e validar rápido e desapegar quando for preciso. E a questão dos fornecedores, eles têm modelos de trabalhar diferentes, né? Eu não sei se tu já está trabalhando, se tu já buscou, se tu já tem um fornecedor, se vocês talvez estão só estudando e querendo entrar, né? Comenta aqui também qual estágio que vocês estão, né? Tá começando, tá só estudando, tá na dúvida, já tá fazendo, aplicando, tá tendo resultados, né? Os fornecedores, a gente consegue encontrar fornecedores de forma gratuita, tá? Que não cobram nenhuma mensalidade. Tu vai se cadastrar, vai entrar em contato, ver como que eles trabalham, certo? Mas consegue trabalhar dessa forma. Tem fornecedores que trabalham com mensalidade, tem planos diferentes, às vezes tem valores de mensalidade diferentes dentro do mesmo fornecedor, né? Ele nivela os grupos, os membros, digamos assim. Às vezes tem um preço X para... Tem um catálogo com preço X para quem paga menos ou não paga nada, e tem um catálogo VIP com preço melhor para quem, né, adere a uma mensalidade um pouco maior. Tem outros que trabalham em modelos de franquia, né? Tu faz o pagamento uma vez de um valor único e aí tem acesso à plataforma e ao catálogo desse fornecedor para sempre. E outros trabalham com planos anuais, né? Então tu consegue fazer até 12 vezes ali do valor, mas é para o ano, né? Então no próximo ano, se tu quiser continuar com o fornecedor, tu precisa renovar essa assinatura, certo? E fazer o pagamento novamente. Então isso aí vai variar, vocês encontram de tudo, certo? Algo que eu faço daí quando eu vou minerar fornecedor é o quê? É buscar na internet, né? Tem que ter muito cuidado porque assim, vamos supor, tu busca um fornecedor e vai no Reclame Aqui. Tem muita gente que reclama, mas às vezes ela tá num estágio inicial e não tá com a mentalidade para crescer, sabe? Porque tem alguns erros que fazem parte. E não adianta se escabelar, rasgar o sutiã, que nem eu gosto de dizer, porque isso não vai te levar a nada, sabe? Por isso eu te comentei antes. Testa, valida, corrige rápido. Viu que deu M? Vaza, né? Vai pro próximo, não perde nem energia, assim, indo em Reclame Aqui e tudo mais. Não que, claro, se acha que deve, faz, né? O que eu quero dizer é assim, não desanima olhando só Reclame Aqui. Porque eu já vi muito Reclame Aqui de fornecedores que eu uso hoje e, cara, tá muito bom, assim, a performance deles estão excelentes, tá? Mas a dica que eu te dou é, sempre que minerar um fornecedor, busque em rede social, Instagram, Google, Reclame Aqui, né? Busca um feedback das pessoas. O que eu acho mais bacana é conseguir na página do Insta ver posts mais recentes, clientes, né, que sejam vendedores desse fornecedor que estão interagindo. Manda DM ali, né? Manda uma mensagem no inbox da pessoa e pergunta,
tô interessado aqui em trabalhar com esse fornecedor, poderia me dizer como é que estão os teus resultados, como é que eles estão performando, né? Questiona nessa questão que eu te comentei ali de entrega no prazo, assertividade, suporte. É difícil, tá? Um mínimo de pessoas responde, mas tem quem responda, tá? Eu sou uma pessoa que a galera me vê nos vídeos às vezes, ou repost dos fornecedores, né? Mostrando ali que atingiu o faturamento tal, alguma coisa assim, e eu costumo responder, tá? Numa boa, tipo, realmente gosto disso. Como eu tô aprendendo, né? Tipo, tô super recente, mas eu sinto que quando a gente ensina, a gente aprende de novo, a gente reforça. Então não tem porquê, né? Não é um jogo de competição aqui, o mercado é enorme e façam isso, sabe? Vão atrás, né? Busquem alguém, não desistam, né? Alguém vai responder, vai dar um insight, ao menos mais real, né? Não, cara, tá funcionando, não tá, vai te dizer as fraquezas e as forças ali do fornecedor. Ó, uma forma que eu encontrei de acelerar esse processo também é fazer o quê? É pedir para um amigo seu ou alguém da família, não pode ser do mesmo endereço IP, eu não sei como que os canais de venda eles identificam, mas, por exemplo, eu já pedi para minha esposa fazer uma compra, né, na minha conta para fazer um teste e eles bloqueiam a compra. Tá? Eles cancelam, eles entendem que é do mesmo IP e pode ser uma jogada assim de, vou fazer compra eu mesmo, né, para subir meu termômetro de reputação ali, enfim. Então eles bloqueiam. Pede para alguém que está em outro endereço, né, fazer uma compra, pega um produto barato, né, enfim, passa o Pix para a pessoa ali, ela faz a compra, aí tu entrega na casa dela. Aí faz esse pedido no final de semana, sábado e domingo. Por quê? Porque daí a entrega vai ter que ser obrigatoriamente feita na segunda-feira. Tá? E aí tu já consegue testar a capacidade logística do teu fornecedor, porque na segunda geralmente acumulam todos os pedidos do final de semana, certo? Às vezes de sexta até domingo. E aí tu já consegue ver no dia que é mais corrido se ele vai se ele vai entregar no prazo, vai entregar com qualidade, se tu precisar de um suporte, se ele vai te atender, né? Entendo eu que talvez é o dia mais complicado de suporte também, então faz esse teste que vai dar certo. Tu já consegue ter uma mínima ideia, se no primeiro pedido, na primeira entrega dá tudo certo. Outra questão que pode agilizar também, eu vejo que as pessoas não fazem muito, minerou um fornecedor, buscou um fornecedor, já vê o canal de suporte do WhatsApp dele, né? Às vezes eles dividem o suporte em assuntos diferentes, mas geralmente vai ser né, um geral, e já manda algumas dúvidas, sabe? Antes de começar a trabalhar com eles, já pensa algumas dúvidas que tu pode ter, né? Mas também seja proativo, vai no site, nas redes sociais, vê se eles já disponibilizam algum material, mesmo que tu não faça parte, né? Não seja membro ainda. Então lê esse material, a forma de fazer pedido, política de devoluções, enfim, tudo que a gente comentou aqui, cortes para entrega, né? A gente falou da entrega, eu não comentei, mas geralmente eles trabalham com cortes, né? Por exemplo, Mercado Livre, pedidos feitos até às 13 horas tem que ser despachado nos correios no mesmo dia. Então, o teu fornecedor tem que ter um corte no mínimo até às 13 e alguma coisa, certo? Senão, imagina, entra o pedido 13 horas para ti, porque aconteceu isso comigo na semana passada. Entrou um pedido às 12h59, tá? E aí o corte do teu fornecedor é 11 da manhã, né? Não vai ter como. Ou seja, 11 da manhã para te botar o pedido e ele entregar no mesmo dia, né? Então, só para ficar claro, o corte do fornecedor tem que bater com o prazo que o marketplace te exige para despachar no mesmo dia. Senão tu sempre vai estar com um atraso ou vai ter que ficar fazendo algum macete ali para não sofrer com esse atraso, beleza? E então, questiona o suporte, né? De preferência, se conseguir estudar algum material no site, rede social, já vai com todas as dúvidas, né? Então, só nesse primeiro contato tu já vai entender como que é o suporte do fornecedor, tá? Tem muitos fornecedores que, lógico, eles não devem abrir o suporte se tu não é membro, mas a maioria que tem uma assinatura, tu tem um tempo para experimentar, né? Tu consegue, assim como uma compra de produto físico, que tu pode devolver em 7 dias, o produto digital também. Então, provavelmente, tu vai fazer uma assinatura ali, qualquer coisa pode cancelar. Então, utiliza esse período inicial para fazer isso, né? Estuda tudo, manda o suporte, já tem uma retroalimentação ali. Putz, os caras respondem de forma clara, são organizados, são objetivos. E aí lembra, né? Tipo, é sempre importante. Eu vejo muito nos grupos, assim, a galera entra e pergunta muita coisa que tá lá em caixa alta, assim, no site do fornecedor, né? Ou no manual. Então, evita de perguntar a informação que já tem, né? Já existe. Seja proativo, vai atrás, isso vai te ajudar lá na frente, né? É assim que a gente tem que se portar, entendeu? Quanto mais rápido, mais proativo, né? Menos dependência,
melhor a gente vai caminhar. Então, galera, para concluir, lembrem que todos esses problemas eles têm solução, mas a gente precisa estar atento porque eles impactam muito no desenvolvimento e principalmente na motivação de quem está começando, né? O foco principal para mim e o que eu poderia dizer para vocês é trabalhar a mentalidade, tá? Porque esse tipo de coisa, situação, vai ser parte da jornada de quem está empreendendo, de quem está abrindo um negócio, né? Então, a gente vai ver que a gente já não vai mais gastar tanta energia com o que no início parece ser o fim do mundo, certo? Então a gente tem que aprender a dedicar energia para o que vai trazer prosperidade e crescimento para o nosso negócio, certo? Sempre que tiver uma situação com um cliente, uma devolução, uma reclamação, ou mesmo com um fornecedor, pensa em responder rápido, já joga essa energia para fora, né? Não foca no problema e volta o foco para jogar energia no teu negócio, crescer, aprender e tocar o terror na terra. Eu vou deixar o link aqui na descrição de alguns fornecedores, tá, que eu já trabalhei ou que eu trabalho e também de uns cursos que eu já fiz e que eu indico, tá, que me trouxeram até aqui e por enquanto a caminhada tem sido bem proveitosa. E comenta aqui se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Como eu disse, o foco era pegar quem está estudando muito, tem muita informação, né? Em 2020 eu comecei assim, um outro vídeo eu falo mais sobre mim, mas em 2020 eu comecei a estudar de tanta coisa disponível, eu desanimei e não dei o primeiro passo, né? Então é trazer alguns insights ali que às vezes num curso pago, alguma coisa, a galera não dá um detalhe, né, de quem tá passando pela experiência ali pela primeira vez. Então é ajudar vocês a tomar essa decisão, né? Dizer que, cara, é possível. Hoje eu vejo como é um negócio sólido, mas ele leva tempo, como tudo que a gente for fazer, né? É ajudar então a tomar essa decisão para quem está indeciso sobre seguir no negócio, no modelo de dropshipping nacional ou não, ou para quem está iniciando e está um pouco remando, conseguir ver alguns detalhes, né? Porque, de novo, eu estou dedicando 100% do meu tempo, então eu consigo dar uma intensidade um pouco maior, né? Se a gente for falar de março para cá, já é um período longo, mas ao mesmo tempo é curto, né? Eu vejo como curto, assim, de tanta coisa que eu aprendi e estou fazendo, tá? Então essa é a ideia. E aí, de novo, eu peço para vocês que se esse conteúdo foi bacana, ajudou vocês, deu algum insight, deixem aqui nos comentários, para eu ter uma ideia e qualquer coisa a gente poder bolar um outro conteúdo também bem bacana. E é isso, aproveita para aprender com os meus erros, né? Eu sempre brinco que é melhor a gente aprender com os erros dos outros. Hoje em dia dá para comprar o erro dos outros, né? Então, às vezes vai fazer parte, a gente vai ter que passar pelo deserto, todo mundo tem o seu período de desenvolvimento ali e de erros que vai ter que superar, mas tem coisas que eu entendo que vocês podem pegar um insight aqui e talvez deixar de perder o tempo e energia, né, na caminhada de vocês e já acelerar um pouquinho. Então essa é a ideia, né? Aproveitei para compactar um pouco da jornada ali e trazer alguns insights do que eu vi dificuldade, que não me falaram, né? E eu entendo que são coisas simples, que podem ser evitadas. Então tá, um abraço, meus abençoados, né? E espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus.